Fala, meus amigos, hoje eu quero falar sobre esse carinha aqui, olha lá exibida já querendo aparecer no vídeo, ó. Quero falar sobre esse cara, o jaraqui. Quero falar algumas especificações sobre esse animal fantástico, diga-se de passagem. E eu tô trazendo esse vídeo, galera, porque simplesmente eu vou ter que retirar o jaraqui aqui do nosso aquário. Então, antes de retirar esse animal, eu quero produzir um conteúdo para falar sobre essa espécie que eu achei maravilhosa, principalmente o comportamento dele dentro do aquário. E vou explicar para vocês também o porquê que eu vou estar tirando esse carinha daqui de dentro. Antes de partir para o conteúdo do vídeo, eu queria pedir para que você se inscrevesse aqui no canal, ativando o sino das notificações. É extremamente importante, é de graça e você vai ficar ligado em tudo que acontece aqui pela Monster Aqua Brasil. Se inscreve lá e não esquece de deixar aquele like na confiança de que o vídeo é top e de que vai ter muito conteúdo aqui pra vocês. Beleza? Vamos logo falar diretamente do nosso carinha aqui. O que nós temos é um jaraqui chamado de escama grossa. Basicamente eles são divididos entre jaraqui escama fina e jaraqui escama grossa ou escama grande. O nome já diz por si só, né? Eles diferenciam mais pelo tamanho das escamas deles. Mas existem várias espécies de jaraqui, são ao todo aí umas 10 espécies de jaraqui, se eu não me engano, que existem. Eu vou confirmar aqui na tela para vocês. Esse daqui é um exemplar que pode passar aí dos seus 35 centímetros de comprimento. Normalmente o escama grossa ele cresce um pouco mais do que o escama fina. Falando em escama fina, eu vou deixar uma imagem dele passando aqui na tela para vocês terem um pouco da noção da diferença entre eles, né? Principalmente na coloração. Mas em relação ao comportamento são idênticos, né? Não muda nada em relação ao comportamento deles. São peixes com uma tendência mais herbívora, né? Eles são detritivos também, ou seja, eles ficam nadando pelo fundo, seja do aquário ou seja pelo fundo dos rios, procurando pequenos detritos, algo ali no fundo em que ele possa se alimentar. Ele fica revirando o fundo, o substrato, procurando alimento. E é o que ele faz exatamente aqui dentro desse aquário. E além dele ser um excelente limpador de fundo, ele é um excelente comedor de algas. Ele come muitas algas, galera, muitas, seja do tronco, seja do vidro do aquário. Já tive experiência aí da parte baixa aqui assim do vidro do aquário, fica lotada de algas, e ele lá, depois que ele entrou no aquário, né, ele lá e comeu aquela parte todinha cheia de algas próximo ao substrato. Ele também passa uma boa parte do dia dando um polimento aí nos troncos, né? Então ele tem uma função importante até, né, dentro do aquário. Ele, de certa forma, vamos dizer que ele faz parte da equipe de limpeza. Mas não se engane muito com isso, até porque, já que ele é um peixe detritivo, normalmente peixes detritivos, eles defecam muito. E esse carinha aqui caga bastante, galera. Então o sistema de filtragem para um aquário comportar um jaraqui tem que ser um ótimo sistema de filtragem, já que é um peixe que produz muita matéria orgânica. Ele é um peixe que, pelo menos aqui dentro do meu aquário, não demonstrou ter comportamento agressivo, né? Há relatos de que um jaraqui pode ser mais agressivo, principalmente com outras espécies ou outros exemplares, né, de jaraqui. Então, se você for manter um jaraqui no aquário, se você for manter, na verdade, mais de um jaraqui no aquário, o ideal é que vocês tentem manter um cardume de pelo menos 4 ou 5 exemplares. Porque se vocês tentarem manter um grupo de 3 jaraquis, vai ter o alfa, né? Normalmente é o macho, e ele vai bater nos demais. Já um cardume de 5, essa agressividade do alfa vai ser mais dispersada entre eles. Então isso vai evitar com que apenas um jaraqui, né, ou 2 apanhe do alfa. Mas o indicado, inclusive, é que o jaraqui seja mantido em aquários, né, em cardume. Eles demonstram um comportamento muito interessante em cardume. Eles lembram um pouco, inclusive, o barbo tinfoil, né? Barbo tinfoil também é um peixe asiático que vive em cardume. Eles são bem parecidos. Caso na aparência, né? Não em comportamento. O comportamento é bem diferente. Um peixe oriundo da bacia amazônica. O escama grossa a gente encontra em outros países fora o Brasil. Já o escama fina, ele é exclusivamente encontrado aqui no Brasil. O escama grossa a gente pode encontrar na Colômbia, Guiana e na Venezuela também. É um peixe também que não depende exclusivamente do oxigênio dissolvido na água. Então, em algumas situações, ele pode vir sim até a superfície para pegar oxigênio. Falando em superfície, já que eu filmei aqui em cima, vocês podem ver que no momento meu aquário está destampado, né? Mas meu aquário só está destampado no momento porque eu tô aqui filmando para vocês, né? Para ter uma iluminação melhor. Mas aquário de jaraqui obrigatoriamente tem que ter tampa. O jaraqui é um peixe saltador na natureza, ele salta
muito alto, pode saltar aí a mais de 2 metros de altura, para vocês terem noção. Então é um animal que tem que estar sempre com o aquário tampado, né? Claro, tô aqui filmando no momento, eu tô observando, mas quando eu não tô aqui, o aquário fica completamente tampado, até porque eu não tenho só o jaraqui que pula, né? Os tucunarés, oscas e cinemoles também pulam. Como eu falei anteriormente, é um peixe bem resistente, principalmente essas questões, né, de oxigênio dissolvido na água. O pH ideal para ele é um pH ligeiramente ácido, né? Se vocês puderem manter aí 6,5, 6,8 é o que eu prefiro manter para esse animal. Mas uma faixa que vai de 6 a 7 fica show de bola para ele. Temperatura de 26 a 30 graus fica show de bola também, evitando sempre grandes oscilações na temperatura do aquário. Muito importante isso. O jaraqui é um peixe que nada mais profundo do aquário. Ele fica nessa de meia água e fundo. Basicamente, onde tiver hardscape e substrato, ele vai estar nadando, mas principalmente por essa zona aqui do substrato, por conta desse comportamento que ele tem de ficar revirando o substrato do aquário procurando comida. Então vai ser comum, né? A maior parte do dia vocês verem o jaraqui nadando pelo fundo do aquário, revirando, e esse comportamento é muito interessante, muito bacana de observar nesse animal. Mas dificilmente a gente vai ver um jaraqui nadando na superfície. É um peixe que aqui no meu aquário ele é neutro, né? Ele não demonstra perigo para nenhum dos outros animais aqui assim em relação a território. Por mais que hoje o tucunaré vasoleri esteja mais agressivo em relação a ele, vocês vão perceber até que na lateral ali tem umas marcaçõezinhas, né, que ele tomou umas pancadinhas ali, ó, do nosso vasoleri. O vasoleri tá implicando com ele, só que ele é um peixe super tranquilo. Pelo menos aqui no meu aquário, ele não brigou ou bateu em nenhum dos meus peixes. Mas já ouvi relatos, né, de outras pessoas, né, de que o jaraqui chegou a bater em outros peixes. Como eu já falei bastante coisa sobre o jaraqui já nesse início de vídeo, eu queria falar do ponto negativo do jaraqui. E qual seria o ponto negativo do jaraqui? Simplesmente, galera, esse comportamento dele ser detritivo, ele ficar no fundo do aquário procurando alimento, isso às vezes acaba incentivando um outro comportamento dele, que é sugar muco de outros peixes, né? E isso vale principalmente para peixes que ficam no fundo do aquário. E esse é o principal motivo pelo qual eu vou estar tirando o jaraqui daqui do aquário, porque eu não quero arriscar um eventual problema, né, com a minha arraia. A arraia entrou há poucos dias aqui no aquário, né? A arraia eu já queria muito ter uma arraia há muito tempo, né? Voltar, na verdade, a criar a arraia. Eu adicionei a arraia, só que eu não tinha me atentado ao fator jaraqui. Eu só fui me atentar depois. É por isso que eu tô vindo hoje aqui gravar esse vídeo antes de tirar o jaraqui daqui do nosso aquário. Existem vários relatos de pessoas que tiveram problema de jaraqui com leptosteus, por exemplo, polípteros, as próprias arraias, porque o que acontece? Conforme ele vai procurando a comida aqui no fundo do aquário, ele acaba descobrindo a arraia, ele acaba sem querer, vamos dizer, comendo o muco da arraia. Então ele prova do muco dos peixes. A partir do momento que ele prova o muco dos animais, esse comportamento dele de sugar o muco dos outros é praticamente que irreversível. Mas isso acontece mais com peixes que são mais paradões, né? Pode ser que aconteça assim com osca, com papagaio, pode ser que aconteça, mas é muito mais comum de acontecer com peixe de fundo, como eu falei anteriormente, aí arraias, polípteros, o leptosteus que às vezes vem para o fundo do aquário e fica deitadão no fundo do aquário. Então sim, isso é comum, infelizmente, acontecer quando se tem um jaraqui no aquário. Então se você tem um jaraqui e tem algum desses peixes que eu citei anteriormente, fiquem de olho que pode ser que dê algum tipo de problema. É o que eu falo, né, galera? Eu vou estar tirando aqui do meu aquário porque na maioria dos casos que eu já vi, as pessoas tiveram problema entre jaraqui e esses outros peixes de fundo. Então eu vou estar tirando para não arriscar. Mas, por outro lado, pessoas também já tiveram problema de cascudo, né? Sugar muco de outros peixes, principalmente cascudos que são detritivos também. Um exemplo de cascudos detritivos são aqueles de bíceps, né? O cascudo abacaxi, os ancistros. São cascudos que têm hábitos onívoros com a tendência mais a serem herbívoros, né? Por ficarem comendo bastante alga das rochas, dos troncos, mas eles também reviram bastante o substrato do aquário, procurando, né, restos de alimento, ou até mesmo pequenos crustáceos. Por essas situações também pode ser que os cascudos acabem demonstrando interesse em sugar muco de outros peixes, assim como o jaraqui. No meu caso aqui, eu tenho cascudos que são carnívoros. Eles não têm esse comportamento detritivo de ficar procurando comida no fundo do aquário, não. Eles ficam ali, ó,
o tempo todo no meio dos troncos. Eu tenho aqui acânticos e pseudacânticos. Ficam todo o tempo ali no meio dos troncos. Alimento, sempre jogo a ração ali no meio dos troncos para eles. Então já são cascudos assim mais tranquilos de se manter junto com peixes como arraias. Mas não é por isso que a gente não tem que deixar de observar. A observação sempre tem que estar em dia. Então esse é o principal ponto negativo do jaraqui. Esse comportamento de sugar muco de outros peixes. E isso, cara, pode matar um peixe da noite pro dia. Então, para você ter um jaraqui dentro do seu aquário, você tem que selecionar bem os animais que vão compor a fauna junto com ele. Não adianta nada eu ter um jaraqui ou adicionar um jaraqui no aquário e ter um Leptosteus. Cara, acho que Leptosteus é uma vítima bem comum de jaraqui, Leptosteus e polípteros. Até mesmo porque os Leptosteus e polípteros, eles são mais calmos comparado a uma arraia. Mas pode ser que aconteça com a arraia sim. Então, por isso, eu quero evitar esse tipo de problema e vou estar retirando o jaraqui daqui do aquário. Esse jaraqui, ele vai estar indo lá pro Tiagão da Abissal Aquarismo. Ele tá um pouquinho grande, cara. Ele tá quase aí com uns 30 centímetros. Para quem quiser adquirir, o Thiago, ele envia pro Brasil inteiro. Ainda dá desconto para vocês, tá? Inscrito, seguidor Monster Aqua, tem 10% de desconto lá na Abissal Aquarismo. Então, se você tiver interesse em comprar um jaraqui, ou especificamente esse jaraqui, ele vai estar lá com o Tiagão. Entre em contato com ele, eu vou deixar o contato dele passando aqui na tela para vocês. Eu já tô com esse jaraqui há mais de um ano, tá? Ele cresceu bem rápido, um animal que tem um crescimento bem rápido. No caso do escama grossa, né? O escama grossa tem um crescimento bem rápido, eu não sei o escama fina, que eu nunca tive experiência com essa outra espécie de jaraqui. Mas é um animal com comportamento fantástico. Você está procurando um peixe para sugar algas, né, de troncos, revirar substrato, sugar alga de vidros, é um excelente animal para essa função. E uma curiosidade sobre o jaraqui, lá em Manaus, lá no estado do Amazonas, no Pará, ele é muito apreciado na culinária. Dizem que a carne dele é muito gostosa. Eu nunca experimentei, né, mas eu tenho curiosidade, né, porque do tanto que o pessoal fala que é gostoso, eu também tenho essa curiosidade em experimentar. É claro que eu não vou pegar esse jaraqui aqui e botar na panela. Então é isso, meus amigos. Está procurando um peixe excelente limpador, peixe que cresce, né, para aquário jumbo, bem ativo também, nada o aquário inteiro, né? Se ele se encaixa na sua fauna, vale muito a pena ter um jaraqui. No vídeo de hoje nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essas informações sobre jaraqui e também essa atualização, né, de que a gente vai retirar esse carinha daqui. Mas pelo tempo que ele ficou aqui comigo, foi uma experiência muito boa e aprendi muita coisa bacana sobre esse animal. Beleza, meus amigos? No vídeo de hoje é esse. Tamo junto, é nóis. Fiquem todos com Deus e fui!